Vamos iniciar, então, a defesa de tese de doutorado da aluna Roberta Dolei Soares. Certo? Eu agradeço, em primeiro lugar, a participação de todos, tá? Do Cleiton, do Eduardo Barreto, do Marcos Vaguete, do outro Eduardo Grala, de Pelotas, do Girá, que está aqui comigo. E agradeço também a participação de todos que tiveram participação no trabalho, que auxiliaram a Roberta nas horas de mais dificuldade aí. Trabalho extenso, trabalho complicado, que precisa exatamente essa união de esforços aí para a gente conseguir chegar num bom resultado. Nós vamos, então, iniciar a defesa da Roberta. A Roberta tem em torno de 50 minutos para nos explicar melhor o seu trabalho, e depois a gente, então, iniciamos o debate sobre o trabalho dela. Tá bem? Fica à vontade, Roberta. Bom trabalho aí, tá? Obrigada, professor. E o tempo? Em torno de 50 minutos. Vai cronometrar para mim? Não precisa não, Roberto. Se passar um pouquinho também não tem problema, se sobrar um pouquinho não tem problema não. O importante é que todo mundo fique bem explicado aí, tá? Tá bom. Está aparecendo na tela. Só precisava de um ok, se está aparecendo. Ok, Roberto, pode... Tá ok, sim, Roberto, tá bem. Então, bom dia a todos, em especial eu cumprimento os professores presentes. Eu vou apresentar minha tese de doutorado intitulada Sistema Integrado Solar e Geotérmico para Aquecimento de Água e Condicionamento Térmico, orientador professor Girá, orientador professor Joaquim. O escopo da apresentação é composto pela introdução, referencial teórico, metodologia, resultados e a conclusão. Sobre a introdução e destaque... Roberta, só um pouquinho. Tu tá em PowerPoint, tu não tem isso em PDF? Tenho. Tá, então abre o PDF e coloca em apresentação em tela cheia depois. Ou pode botar no modo apresentação do PowerPoint também. Não é. Isso aí tá me dando problema aqui, eu não sei se para outros professores também. Onde tu coloca para gravar aqui e entra com o PowerPoint. Antes eu conseguia, agora eu já não estou conseguindo. Só em PDF. É que não pode optar por apresentar tem sempre a tela inteira. Se colocar só a janela, ele não aparece a apresentação. Mas acho que com a tela inteira ele aparece. A gente tem que escolher a tela inteira e depois colocar a apresentação do PowerPoint, que ele funciona. Vamos ver, Cleiton. Se escolhe janela, ele já não funciona. Apresentação. Agora bota a apresentação para ver se... Aí. É isso, né? Agora passa, vamos ver. Então tá. Tá ok. Para mim também. Posso seguir? Pode. Tá, então sobre a introdução eu destaco que os climas caracterizados por inverno e verão rigorosos são um desafio na arte de projetar, para que se tenha condições térmicas satisfatórias em ambos os períodos. Deste modo, a climatização artificial ela acaba sendo uma aliada para suprir as necessidades de conforto. Com base no Balanço Energético Nacional do ano de 2019, em 2020 houve um crescimento no consumo de energia, de 3,5% no setor residencial e 4,5% no setor comercial, e 92% no uso da energia solar. A localização do país revela que há um grande potencial para o aproveitamento da energia solar, porém há poucos investimentos no Brasil se comparado com países com potencial inferior. Nesse contexto, há os chamados sistemas híbridos ou integrados, que são tecnologias complexas, pela multifuncionalidade, as diversas funções que realizam, a operação das diferentes partes que devem trabalhar em equilíbrio e em harmonia,
em benefício do conjunto, o estudo de uma série de variáveis ligadas aos subsistemas e, no processo de criação, o desafio do alcance da inovação. E a inovação ela pode partir de elementos já existentes, cabe um olhar das possibilidades e a criatividade. Desse modo, viu-se no Brise Soleil uma potencialidade para desenvolver o sistema integrado que parte do Brise. O Brise é um dispositivo de proteção solar de impacto térmico e estético utilizado desde a arquitetura moderna. Baseado nisso, ele foi transformado em um Brise placa solar, uma fonte de captação de energia solar, tirando partido de todas as características que eu falei, mais o fato dele ser um elemento naturalmente exposto à radiação solar. Desse modo, a energia ficou voltada da água de consumo e o trabalho avança para oferecer a climatização dos espaços. Na proposta, existe também o denominado módulo térmico, que é similar a um piso radiante hidráulico, porém o módulo térmico ele permite condicionar os ambientes, tanto no período de frio, por meio da calefação, quanto no período de calor, porque conectado ao módulo térmico existem dutos enterrados que circulam uma água arrefecida, permitindo remover o calor do local. Todas essas ideias guiaram a criação do Sistema Integrado Solar e Geotérmico, que foi aplicado no Case 600 da Escher, locado nas condições da cidade de Santa Maria, classificada na Zona Bioclimática Brasileira 2. Santa Maria possui clima subtropical úmido ou temperado, verão e inverno intensos, o que torna interessante a avaliação do sistema nessas condições adversas, e amplitude térmica diária considerável. Foram realizadas simulações com software Energy Plus, para obter dados importantes para a avaliação do sistema. Por fim, toda a proposta ela baseou-se em meios que promovam melhores condições térmicas na edificação para qualquer situação climática e que contribua para a redução do consumo de energia. O objetivo geral foi desenvolver e avaliar um sistema que integra brises na forma de placas solares, módulo térmico, dutos enterrados, capaz de aquecer a água de consumo e condicionar termicamente ambientes durante todo o ano, considerando as condições climáticas da cidade de Santa Maria. Objetivos específicos: definir geometria, dimensões e as variáveis que compõem os diferentes subsistemas do sistema integrado, desenvolver o sistema avaliando todos os seus subsistemas e o seu funcionamento geral, analisar o impacto da envoltória na atuação do sistema integrado quanto ao conforto térmico e avaliar a potencialidade do sistema para promover aquecimento de água e condicionamento térmico durante todo o ano em climas temperados. A hipótese vinculada ao trabalho é se é possível desenvolver um sistema integrado solar passivo e geotérmico que possa simultaneamente aquecer a água de consumo, operar calefação e refrigeração dos ambientes de uma edificação. Quanto ao referencial teórico, destaco os temas trabalhados nesse capítulo: Brise Soleil, impacto térmico e estético, sistemas solares de aquecimento de água, piso radiante hidráulico, geotérmica e programa computacional Energy Plus, abordando os principais pontos ligados às simulações desse trabalho. Quanto à metodologia, ela é composta da apresentação do sistema, que compreende as especificações e funcionamento, os bases placas solares, apresentando as tipologias e os ângulos trabalhados, e simulações computacionais, apresentando os parâmetros de simulação dos 3 subsistemas que compõem o sistema geral. Aqui eu apresento o sistema integrado, locado no caso base esse ambiente padrão. Aqui temos o SCS, que é o subsistema de captação solar, os brises placas, o boiler, que armazena água quente, reservatório de água fria, que abastece o boiler, e toda a água aquecida do boiler é destinada, uma parte ao chuveiro, e também ao SCM, que é o subsistema de climatização módulo térmico. Também temos os dutos enterrados, que é o SCG,
subsistema de climatização geotérmica conectada ao módulo térmico SCM. Eu destaco as principais características dos subsistemas: o SCS, vazão de 35 litros por hora, as características térmicas e óticas, todos esses são dados de modelos encontrados comercialmente, possui cobertura de vidro, a norte a placa ela é de 30 por 8, quatro placas, uma área unitária de 2,4 metros quadrados, área total de 9,6. Nas demais orientações, ela é 30 por 2,20, 16 placas, uma área unitária de 0,66 metros quadrados, área total de 10,56. Boiler de 500 litros, chuveiro elétrico de 6.800 watts, com controle eletrônico de temperatura para complementar a carga térmica da água de banho. Todos os modelos encontrados comercialmente. Quanto ao SCM, aqui a tabela com as dimensões, espaçamento, uma vista superior, e aqui um detalhe mostrando as diferentes camadas do módulo térmico. Quanto aos parâmetros considerados no SCM, foram testados 2 diâmetros de tubulação, 3 valores de vazão, 3 comprimentos de tubulação, baseando-se que cada metro quadrado de módulo térmico possui 5,85 metros lineares de tubulações de cobre com base em Vetoraz 2011. Foram testados 3 set points da água no módulo térmico. Quanto ao SCG, os mesmos diâmetros foram testados, vazão de 2,8 a 7 vezes 10 na menos 4 metros cúbicos por segundo, vazão baseada em bibliografias que avaliaram sistemas geotérmicos, comprimento da tubulação e profundidade, foi baseado no trabalho de Camargo e Longo. Adotou-se a profundidade de 4,5, pois conforme as medições nessa profundidade, tem-se temperaturas de 19 a 22 graus nos meses quentes. Todos esses parâmetros, eles foram combinados e testados para avaliar o desempenho do sistema. Sobre o funcionamento do sistema integrado, destaco que ele é composto por bombas que auxiliam na movimentação do fluido. Aqui temos o SCS conectado, vinculado ao boiler, e a ele existe uma bomba de 2 metros de coluna de água, 32 watts, que estimula a circulação do fluido quando há ganho térmico nos brises placas. A água do boiler, destinada ao módulo térmico, possui uma bomba de 5 MCA 100 watts, que permite a circulação do fluido no módulo térmico. Se considerada a bomba de calor de 340 watts, ela, além de movimentar o fluido, ela auxilia no aquecimento da água. A água do boiler também é destinada a um chuveiro com set point da água, de 35 graus para verão, 38 para equinócios e 40 graus para inverno. O sistema geotérmico, SCG, conta com uma bomba centrífuga de 10 MCA 368 watts, que permite a circulação no fluido até mesmo no módulo térmico. O sistema conta com válvulas de retenção que permite o controle para que não haja conflito no funcionamento de calor e de frio. A temperatura média da água que circula no módulo térmico é de 20 a 45 graus. Todas as bombas elas foram calculadas conforme a altura de recalque, de sucção, perdas de carga, diâmetro, comprimento de tubulação e vazão e operam por controle de temperatura. Aqui eu mostro o funcionamento do sistema integrado, são representações esquemáticas. No período de frio, o sistema funciona da seguinte forma: quando acusa no ambiente temperatura operativa inferior a 18 graus, a água aquecida pelo SCS é armazenada no reservatório térmico, é liberada, ela vai para o módulo térmico, circula por ele, liberando calor no local. Se considerada uma bomba de calor auxiliando no aquecimento, ela vai ajudar, né, nesse aquecimento do fluido. A válvula do sistema geotérmico ela é fechada para que não haja conflito de funcionamento. A água aquecida no boiler também é destinada para o chuveiro, e também é importante falar que quando ela circula no módulo térmico, ela retorna ao boiler. No período de calor, quando acusa a temperatura operativa acima de 26 graus, a bomba vinculada ao SCG
aos dutos enterrados em contato com o solo, tirando partido da inércia térmica dele e as temperaturas estáveis. Então, esse fluido com temperaturas amenas circula pelo módulo térmico, tirando partido de sua dupla função, removendo o calor do local. A válvula vinculada ao boiler, ela é fechada para que não haja conflito. O SCS, ele sempre está captando energia solar para que se tenha água aquecida sempre que possível. Trata-se de um sistema autônomo, adaptável às condições do meio, para auxiliar quanto às questões térmicas e aquecimento de água. Quanto aos brises aplicados no caso base, eles foram determinados conforme a orientação solar, visando proteção estética, além de uma relação com as superfícies expostas à radiação solar. Baseado nisso, temos a norte uma área coletora horizontal de 9,6 metros quadrados, que corresponde a 20% da área de cobertura do caso base. Quanto ao ângulo de inclinação dos brises placas, teve como princípio a latitude local, fazendo uma variação de 10 graus no ângulo para teste, conforme mostram esses cortes. Nas demais orientações, tem-se uma área coletora vertical de 10,56 metros quadrados, que corresponde a 50% da área da fachada. Quanto aos ângulos aplicados nos brises placas, foram baseados num estudo de azimuth solar, posicionando esses brises de tal maneira que eles ficassem com máxima perpendicularidade com relação aos ângulos de azimuth solar. Aqui tem a planta baixa dos diferentes ângulos estudados e corte mostrando as dimensões. Quanto à simulação, utilizou-se o arquivo climático da cidade de Santa Maria e o sistema ele foi aplicado no case 600 da norma ASHRAE, que é esse ambiente padrão mostrado na perspectiva, 6x8, pé direito de 2,70. Foi feita uma adaptação na janela, transformando em uma única. Uma área envidraçada de 12 metros quadrados. O sistema ele foi aplicado no caso base, composto por uma envoltória com materiais de edificação classificada padrão normal, baseado numa parte do meu estudo de mestrado, e também foi aplicado num caso base isolado, composto por uma envoltória com materiais com mais capacidade de isolamento térmico, ou seja, envoltórias distintas. Aqui eu mostro a modelagem do caso base no SketchUp Make com auxílio do plugin Euclid. Foram calculadas as temperaturas médias mensais, essa interface do piso da edificação e do solo, por ser uma edificação térrea, por meio do programa auxiliar do EnergyPlus Slab. O caso base serviu para dimensionamento dos brises placas, análise do funcionamento dos subsistemas, visando os estudos termoenergéticos. Aqui eu destaco as equações utilizadas de graus-hora de resfriamento e aquecimento, tendo como base temperaturas operativas que o sistema considera e trabalha. Quanto aos períodos de análise, foram os dias típicos de inverno e de verão, mais resultados anuais, ou seja, o trabalho conta com resultados mais específicos e mais abrangentes para uma melhor análise do sistema. O caso base foi considerado sem usuário e sem potência de equipamentos e iluminação. Aqui começam os parâmetros de simulação do SCS. Eu realizei esse organograma com as diferentes partes e os objetos configurados no EnergyPlus. Vou destacar alguns pontos. Os brises placas, eles foram configurados como elemento de sombreamento, shade. No Solar Collector foram colocadas as características do brise placa. Eu destaco que o EnergyPlus possui um modelo de coletor no seu banco de dados, mas aqui eu mostro que são equivalentes esses dados a modelos encontrados comercialmente. Mesmo sendo por termosifão, o programa exige a configuração de uma bomba. Quanto à temperatura de água fria, considerou-se a temperatura do ar menos 2 graus, baseado em metro. Os horários de banho, banhos na parte da manhã e mais à noite, uma vazão no chuveiro de 3 litros por minuto, dados de modelos encontrados também comercialmente. Destaco esse objeto considerado na simulação, ele permite que o sistema só funcione quando há diferença de temperatura, ou seja, ganhos nos brises placas. O objetivo da simulação, então, radiação, incidente, eficiência, energia térmica, temperatura da água e consumo de energia para aquecer a água de consumo.
Os parâmetros de simulação do SCM, então, uma série de objetos configurados no Energy Plus. Destaco a superfície radiante com suas camadas, o Construction Internal Source. Destaco também esse objeto que permitiu o controle da temperatura operativa, da própria água, o Zonegavac Low Temperature, equipamento de produção da água quente, que provém do boiler, água arrefecida dos dutos enterrados horizontais. A própria bomba de calor pode ser configurada no Zonegavac. Foram considerados algoritmos de trocas térmicas, e quanto à temperatura superficial do piso, baseou-se na ASHRAE, que determina 29 graus para uma superfície voltada para aquecimento e 19 graus para arrefecimento. Objetivo da simulação: temperaturas ambientais, calcular o graus-hora, temperatura da água, energia liberada, temperatura do piso, consumo de energia, temperatura da água de entrada e de saída. Quanto aos parâmetros de simulação do SCG, ele também realiza esse organograma. Destaco que foram elegidas tubulações horizontais no trabalho, por demandar menos profundidade, e o custo para implantar o sistema é menor. Escolheu-se o objeto Horizontal Trench do Energy Plus, que são dutos enterrados em uma vala. Esse objeto, ele solicita um outro objeto vinculado ao solo. Foi utilizado o método de Kusudi-Akimbaki, que é considerado um modelo satisfatório para sistemas enterrados. Esse objeto, ele solicita algumas variáveis vinculadas ao solo, que para isso foi utilizado o programa Calc Soil Surf Temp, com as características de um solo pesado e úmido, baseado nos estudos de solo de Reiner, e também descoberto e úmido com base nos estudos de Camargo. Também destaco o objeto Grau Temperatura DEEP, que permite colocar manualmente as temperaturas do solo a uma profundidade de 4,5 com base em longo. O objetivo da simulação: temperaturas ambientais, energia removida, temperatura do piso, consumo de energia e temperatura da água de entrada e de saída. Então, quanto aos resultados, todos os resultados vinculados ao SCM, SCS, os brises placas, o SCM, o SCG, ligados às temperaturas ambientais, temperaturas da água, conforto no frio, no calor, os resultados do impacto da envoltória, consumo de energia elétrica, a própria relação entre subsistemas, eles subsidiaram e foram essenciais para atender os objetivos e a hipótese do trabalho, porque eles auxiliaram no dimensionamento e avaliação do sistema integrado. Os resultados, eles foram organizados, primeiros os de frio e depois os de calor. Então, aqui começam os resultados. Quanto à eficiência dos brises placas, foi feita uma média diária, aqui eu apresento os diferentes ângulos, as diferentes orientações e a eficiência, onde, considerando a maior parte dos casos, observamos que a eficiência resultou em aproximadamente 40% a 52%. Para determinar os ângulos finais aplicados nos brises placas, foram consideradas não só a eficiência, mas o impacto no conforto no período de frio, visando um equilíbrio desses dois aspectos. Baseado nisso, determinou-se norte 30 graus, leste menos 50, oeste e nordeste 50 e noroeste 55 graus. Com os ângulos definidos e com base na orientação solar e na posição dos brises placas, verificou-se a radiação incidente no dia típico de inverno. Quanto à radiação incidente total, tem-se como maior radiação incidente os brises a norte, seguido do nordeste, noroeste, leste e, por último, o oeste. Aqui eu mostro uma eficiência em 1 metro quadrado de brise placa, uma análise mais detalhada no modo horário, que é a eficiência e a capacidade dos dispositivos na transferência da energia para a água, onde podemos observar que a norte é possível obter eficiência acima de 40%, das 10 às 14 horas, atingindo um pico de 54%. Leste, acima de 30% até 60%.
Oeste, acima de 20%, um pico de 54%. Nordeste, acima de 20%, e alcança uma eficiência máxima de 61%. Noroeste resultou em acima de 20% até 52%. A eficiência está relacionada com os períodos de radiação incidente, as características da placa, perdas de calor e momentos em que há energia térmica. Quanto à energia térmica, nos grids placas, tanto a energia térmica quanto a eficiência, elas permitiram mensurar o potencial de aquecimento. Então, aqui observamos o gráfico, a energia térmica, que a partir do conhecimento dela, assim como do calor específico da água e a vazão mássica presente nos brises placas, pode-se compreender que com 41 watts é possível variar em 1 grau a temperatura da água. Com base na variação da temperatura da água, tem-se norte e leste até 5 graus, oeste até 2 graus, nordeste até 7 graus e noroeste até 4 graus. Para analisar as temperaturas da água provenientes da presença do SCS, foi consideradas as condições do caso base, com os brises, as metragens, as áreas apresentadas na metodologia, que estão baseadas no tamanho da janela, proteção solar, estética e com os ângulos determinados no início do estudo. Desse modo, observamos no gráfico a temperatura da água no boiler, onde a norte é possível exceder a temperatura ideal de 40 graus, nordeste, em alguns horários, é possível atingir a temperatura ideal, leste resulta 25 a 35 graus, oeste 28 a 32, noroeste 30 a 36. Isso é possível pela existência, pela operação do SCS. E é importante comparar esses resultados obtidos com a temperatura da água fria natural, mostrando o potencial de aquecimento do SCS. Analisando as temperaturas da água de banho no dia típico de inverno, observamos que com a participação do SCS e comparando com a temperatura ideal de 40 graus, com o SCS ela foi inferior nos banhos da manhã de 6 a 15 graus, nos banhos da noite, 2 até 10 graus. Numa análise mais específica, observamos que nos banhos da manhã, a temperatura menor obtida foi com SCS a leste, 25 graus, maior a norte, 33, 34 graus. Nos banhos da noite, observamos que com SCS a norte é possível exceder a temperatura ideal, nordeste ficou próximo, e a menor temperatura obtida nos banhos noturnos foi com SCS oeste, mas mesmo assim tem-se 30 a 32 graus. Se comparar esses resultados com a temperatura da água fria natural, eles são superiores nos banhos da manhã, de 12 a 21 graus, e nos banhos da noite, de 7 a 32 graus. Isso mostra a representatividade do SCS para um aquecimento prévio da água de consumo. Sobre o consumo anual de energia do chuveiro elétrico com e sem o apoio do SCS, observamos que somente o chuveiro elétrico resulta em um consumo de energia de 1.056 kWh ano. Agora, com o apoio do SCS Norte, tem-se o menor consumo, 28 kWh, e com SCS Nordeste, 228 kWh, ou seja, o SCS reduziu de 78% a 97% o consumo de energia elétrica para o aquecimento da água de banho. A partir de agora, começam os resultados do módulo térmico, então vinculado ao período de frio. Então, para analisar os parâmetros do SCS, selecionou-se o caso norte, onde observamos que a partir da variação da vazão no módulo térmico, há uma redução na temperatura da água do boiler, que se comparar entre elas, é uma redução de 2 a 4 graus. Se comparar a vazão mínima e máxima, há uma redução da temperatura da água do boiler de 4 a 9 graus. Isso afeta diretamente a temperatura da água de banho. Foi verificado o impacto da operação do módulo térmico quanto à redução do desconforto por frio. Observamos que com a operação do
por frio, e isso é crescente com o aumento da vazão. Porém, foi testado vazão superior a este valor, só que não houve mudanças significativas no percentual de redução, assim como alterar o diâmetro da tubulação e aumentar o comprimento da tubulação acima de 11,7. Baseado nisso, determinou-se que o módulo térmico ideal é de 2 metros quadrados, 11,7 metros lineares de tubulação de cobre, uma vazão intermediária, porque ela permite redução no desconforto por frio, porém não reduz tão drasticamente a temperatura da água do boiler. E diâmetro da tubulação de 22 milímetros, porque conduz para menor velocidade da água, bomba de menor potência, menor consumo de energia. Com os parâmetros do módulo térmico definidos, foi verificadas as temperaturas da água e do ambiente. Observamos que com a operação do SCM é possível elevar a temperatura operativa em 1 grau. Esse momento representado no círculo é o momento em que o sistema ele desliga, pois a partir daqui tem-se temperaturas operativas no limite desejado. Foram testados 3 set points da água no módulo térmico e foi observado que quanto mais perto de 45 graus, conduz para mais conforto, mas não é interessante exceder 45 graus, porque também excede a temperatura superficial do piso, que o limite é 29 graus. Também foi avaliado a operação do módulo térmico locado no caso base nas diferentes orientações, onde observando os resultados de percentual de redução de desconforto por frio, verificamos que o SCM não foi capaz de reduzir significativamente o desconforto por frio. Há um grande impacto do sombreamento causado pelos brises placas do SCS, e isso porque, de certa forma, acaba reduzindo o ganho térmico no local. Isso, de certa forma, acabou afetando a representatividade do SCM quanto à redução do desconforto por frio. Esses resultados, eles guiaram para a realização de mais estudos de ângulos aplicados nos brises placas e nas diferentes orientações. Até mesmo a face do brise placa contrária à trajetória solar no período de inverno. Porém, todos esses ajustes não resultaram em mudanças expressivas nos dados obtidos. Foi verificado e investigada a temperatura da água no boiler com a operação do módulo térmico, em todos os casos. Observamos pelo gráfico que o módulo térmico, ele reduz a temperatura da água do boiler, e é uma redução em torno de 8 a 14 graus. Antes o chuveiro contava com temperaturas da água na ordem de 25 a 45. Com a operação da SCM, ela reduz de 17 a 35. Isso é porque a água passa pelo módulo térmico e retorna ao boiler com temperatura inferior. A operação do módulo térmico exige mais reposição de água fria no boiler e as próprias condições do ambiente fazem com que o módulo térmico opere mais vezes durante o dia, reduzindo ainda mais a temperatura da água do boiler. Foi verificada a influência da envoltória na operação do SCM, realizando um comparativo de perdas e ganhos térmicos do caso base e comparando com o caso base isolado. O piso não foi apresentado, pois ele tem influência do SCM. Então, comparando o fluxo térmico do caso base isolado no dia típico de inverno, observamos que o caso base isolado possui 47% menos perdas térmicas no local. Isso faz com que os próximos estudos sejam realizados apenas no caso base isolado, por apresentar condições mais satisfatórias. Dentre os resultados, eu destaco a mudança, o impacto da mudança para um vidro duplo e de uma janela e de uma esquadria com qualidade de vedação. Então, foi analisada a energia liberada a partir do módulo térmico, colocado no caso base isolado, nas diferentes orientações. 0 é o momento que o subsistema desliga, pois tem-se temperatura operativa no limite desejado. Norte, observamos que no dia típico de inverno,
resultou em todos os horários zero, porque foi verificado no local temperatura operativa igual, um pouco acima de 18 graus. Isso é por conta da grande área envidraçada presente no caso base, e nessa orientação existe um modelo de brise que permite a entrada mais fácil da radiação solar, permitindo um ganho térmico expressivo no local. E os próprios materiais desse caso base isolado dificultam a saída do calor. A maior energia liberada foi no caso leste, e a menor energia liberada foi no caso nordeste, pelas condições desses casos, condições internas. Então, determinados esses dois casos aqui, de maior e menor liberação de energia, foi verificado as temperaturas da água e do ambiente. Observamos que no caso nordeste, é possível elevar em 1 grau a temperatura operativa, já no caso leste, há uma certa dificuldade por conta da temperatura inferior da água nessa situação, e principalmente no leste, foi um caso bastante sensível quanto ao impacto dos brises placas do SCS, quanto à redução o sombreamento e a redução do ganho térmico nesse caso. Esses momentos circulados são os momentos em que o sistema desliga, que a partir daqui tem-se temperatura operativa no limite desejado. Foi verificado, assim como no caso base, a temperatura da água do boiler, também na situação de caso base isolado. Observamos que aqui a redução na temperatura da água ela é menor, ela fica na ordem de 4 a 11 graus. Isso é porque o caso base isolado, ele possui condições internas mais satisfatórias, que exige menos operação do módulo térmico por conta dessas condições, e o boiler consegue manter temperaturas mais altas da água. Mesmo existe uma redução da temperatura da água do boiler pela operação da SCM, deixando a água em torno de 17 a 30 graus, mas mesmo havendo essa redução, se comparar com a temperatura da água fria natural da rede, ela é superior em 4 a 17 graus. Então, mesmo havendo essa redução, são temperaturas válidas. Quanto ao graus hora de aquecimento, comparando o caso base e o caso base isolado, observamos que apenas com a mudança dos materiais é possível reduzir o desconforto por frio. Isso resulta de 82% a 91%. Se considerar a operação do SCM, é possível reduzir o desconforto por frio de 15% a 76%. Isso mostra a importância de materiais com qualidade térmica na edificação, porque permite uma efetividade do equipamento quanto ao condicionamento térmico. Leste e oeste foi insuficiente, observamos que aqui se manteve, não houve redução do desconforto por frio, aqui a leste houve uma pequena elevação no desconforto por conta do impacto dos brises placas. Então, observamos que nessas orientações é interessante aumentar a área coletora e ou um equipamento auxiliar de aquecimento do fluido. Foi comparado um brise tradicional e os brises placas do SCS, ambos nas mesmas condições, porém o brise tradicional não tem a capacidade de aquecer a água. Então, foi verificado que os brises placas do SCS permitiram uma redução de 13% a 80% do desconforto por frio no local. Ou seja, se tivéssemos o brise tradicional, haveria mais desconforto por frio no local. Foi verificado também o impacto de uma bomba de calor acoplada no sistema integrado. Observamos que com a presença da bomba de calor no sistema, o módulo térmico, no caso leste, consegue elevar a temperatura operativa no limite mínimo desejado de 18 graus. Antes nós tínhamos temperatura da água no boiler em torno de 17 a 30 graus. Com a presença da bomba de calor, foi possível elevar de 21, entre 21 a 45, ou seja, a bomba promoveu um acréscimo de até 9 graus na temperatura da água do boiler. Ela praticamente supriu todo o decréscimo promovido pela operação do módulo térmico na água do boiler, a temperatura da água do boiler.
Então, foi verificado o ganho de calor, uma média anual. Aqui eu mostro de maneira detalhada a participação, tanto da bomba de calor no aquecimento, quanto do SCS. Fazendo uma média, observamos que a bomba de calor permite um aquecimento, uma participação de 12%, já o SCS 88%. A bomba libera uma média de 9 a 32 watts por hora, já o SCS em torno de uma média de 140 a 191 watts. Quanto ao consumo de energia elétrica pela bomba, observamos que o menor consumo foi no norte, 83 kWh, e o máximo, aproximadamente, de 300 kWh nos casos leste e oeste. Realizando uma média dos casos avaliados, tem-se um consumo de energia de 224 kWh. Foi verificado o graus-hora de aquecimento com a participação da bomba de calor. Se comparar o sistema integrado com bomba de calor e o caso base isolado sem nenhum subsistema, observamos que o sistema integrado com bomba de calor reduz consideravelmente o desconforto por frio, e fica aí em torno de 32% a 86%. Oi? Agora, se comparar apenas o SCS e o SCM com, o sistema com bomba de calor, verificamos que a Norte, o sistema integrado com bomba de calor, reduz o desconforto por frio em 42%, Leste, observamos que houve um pequeno aumento pelo impacto dos brises placas, aqui se manteve, porém, com a bomba de calor, foi possível reduzir o desconforto em 40% e 43%. Nordeste resultou em 54% de redução e Noroeste 58%. Bomba de calor com maior potência promove maior conforto, mas também maior consumo de energia. Aqui eu mostro a relação do SCS e do SCM, é um esquema que sintetiza a relação dos subsistemas. Então, o trabalho ele conta com esse esquema e gráficos com dados mais gerais. Então, para auxiliar a mensurar temperaturas, considerando a variação da área coletora e orientação solar. A partir de agora, começam os resultados do período de calor do SCG, então, com a participação do SCG. Então, para definir os seus parâmetros, foi realizado o mesmo processo que o SCM, selecionou-se o caso base norte para analisar os parâmetros. Foi variado o diâmetro, a vazão, onde foi observado que vazão inferior a esse valor, aplicadas nos subsistemas, eles não conseguem promover redução do desconforto por calor. Também foi prolongado os tubos dos dutos enterrados. Observamos que com o aumento do comprimento da tubulação, reduz o desconforto, porém isso não foi tão expressivo em termos de graus-hora de resfriamento. Ao contrário da vazão, cujo aumento é capaz de mitigar consideravelmente o graus-hora em desconforto por calor. Então, os resultados foram bastante sensíveis com o aumento da vazão. E isso também foi verificado por França em seu estudo realizado em 2011. Adotou-se o mesmo diâmetro de tubulação para o SCG de 22 milímetros, que conduz para uma bomba de menor potência e menor consumo. Com os parâmetros do SCG determinados, foi verificada a temperatura da água e do ambiente, onde esse momento demarcado é o momento que o sistema desliga pelo atendimento da temperatura operativa. Ao acessar, entrar o módulo térmico, a temperatura da água registra 22 graus, ao sair do módulo térmico, há um acréscimo de 2 graus na temperatura da água. O que é marcante é esse crescimento rápido e acentuado da temperatura no ambiente, que isso conduz para uma verificação de que existem trocas térmicas fáceis no local. Isso, de certa forma, dificulta a retirada eficiente do calor pelos subsistemas, porque a cada retorno da água arrefecida no módulo térmico,
as temperaturas no ambiente estão cada vez mais altas, então, interferindo na operação dos subsistemas para retirada do calor de maneira mais eficaz. Foi verificado o graus-hora de resfriamento, no caso base, nas diferentes orientações. Observamos que aplicando apenas o SCS no caso base, é possível reduzir de 16% a 25% o desconforto por calor. Se considerar apenas o SCG no ambiente, temos uma redução de 5% a 11%. Não foi tão expressivo, isso acaba direcionando para uma necessidade também de análise dos fluxos térmicos dos fechamentos nesse caso base. Eu consigo aumentar esse percentual de redução do desconforto por calor se eu aumentar a vazão, mas também irá me gerar maior consumo de energia. Nesse caso base, se eu combinar os dois subsistemas, eu consigo percentuais mais satisfatórios de redução do desconforto por calor. Resulta daí em torno de 22% a 33%. Foi realizada a influência da envoltória, também, né, quanto à operação do SCM com apoio do SCG, comparando perdas e ganhos térmicos dos dois casos bases, agora no dia típico de verão, onde podemos observar que com o caso base isolado, foi possível reduzir 34% dos ganhos térmicos e 29% das perdas. Eu, inclusive, destaco que foi expressivo o impacto de uma cobertura isolada e de uma janela com boa qualidade de vedação. Então, a partir desses resultados, os próximos estudos aconteceram somente no caso base isolado, onde também foi verificada a energia retirada pelo SCM com apoio do SCG, nos diferentes casos, onde 0 é o momento que ele não operou pelo atendimento da temperatura operativa, e a maior energia retirada foi no caso base, no caso oeste, e a menor no caso base isolado a norte, por conta das condições internas desses casos. Então, foi verificada a temperatura da água e do ambiente do caso base isolado norte. Aqui nós observamos esse tracejeado que marca o momento em que os subsistemas eles desligam pelo atendimento à temperatura operativa. E nesse caso aqui de modelo isolado, é impactante a redução expressiva que o SCG promove na temperatura operativa do ambiente. É uma redução de até 3 graus na maior parte do dia. Também é importante destacar e comparar a amplitude térmica interna do caso base, né, analisado anterior, que foi de até 5 graus, e desse caso base isolado, que foi de até 2 graus. Isso mostra a importância dos materiais, né, para uma operação efetiva dos subsistemas. Foi verificado o graus-hora de resfriamento, comparando os resultados dos dois casos, onde podemos observar que com a mudança para materiais com capacidade de isolamento térmico, há um aumento, aqui em azul, do desconforto por calor, porque os materiais isolantes dificultam a saída do mesmo. Agora, se eu considerar o SCS, no caso base isolado, há uma redução do desconforto por calor de 15% a 30%. Apenas o SCG reduz de 69% a 79%. E ambos os subsistemas aplicados têm-se uma redução de 89% a 93%. Quanto à relação do SCS e SCG, uma análise da variação da temperatura operativa, foi escolhido o caso base isolado oeste por apresentar mais desconforto por calor, onde observamos que sem nenhum subsistema, a temperatura operativa no local registra de 29 a 33 graus, com a aplicação do SCS reduz para 28 a 30 graus, e se considerar apenas o SCG, 26 a 29. Agora, se combinar os dois subsistemas, no caso, tem-se 12 horas com temperaturas de até 26 graus. Se considerar todo o dia típico de verão, tem-se 25 a 27 graus,
ou seja, uma redução de 4 a 6 graus na temperatura operativa. Também foi verificado o desempenho do sistema integrado, a partir de uma análise do consumo de energia elétrica. Esse estudo detalhado, ele foi realizado para todos os casos base isolado nas diferentes orientações. Então, esse estudo detalhado do consumo de energia. Porém, eu vou destacar os resultados para exemplificar do norte. Então, foi verificado o consumo individualizado dos subsistemas, assim como do chuveiro elétrico, da bomba de calor, do sistema integrado e a bomba de calor, também cenário de split e chuveiro elétrico. Então, eu vou apontar alguns dos resultados, que com apoio do SCS no aquecimento da água, do banho, é possível uma redução no consumo de energia de 97%, né, se comparar apenas o funcionamento do chuveiro elétrico. Se comparar um contexto de split chuveiro elétrico e o sistema integrado com bomba de calor, o sistema integrado promove uma economia de até 80%. Esse gráfico aqui é um gráfico que reúne as diferentes situações e mostra um cenário de split chuveiro elétrico, comparando com o sistema integrado com bomba de calor. Observamos pelo gráfico uma redução no consumo de energia elétrica de 62% a 80%. O sistema integrado ele foi mais econômico que esse contexto considerado no trabalho de split e chuveiro elétrico. Então, baseado em todo o estudo realizado, conclui-se que foram empregadas tipologias usuais de brise, ou seja, comumente aplicadas nos edifícios, o que torna importante o estudo. O programa computacional EnergyPlus, ele se mostrou eficaz quanto às simulações, porém foram necessários alguns ajustes e simplificações pelas limitações do programa. A envoltória de edificação deve oferecer condições construtivas adequadas termicamente, pois observamos que no caso base isolado, os resultados da operação dos subsistemas foram mais satisfatórios. No período de frio, calefação, leste e oeste foram bastante sensíveis ao impacto dos brises placas, no sombreamento da área envidraçada, reduzindo o ganho térmico. Porém, se considerar a presença da bomba de calor junto ao sistema integrado, promoveu uma redução de 32% do desconforto por frio no leste e 43% no oeste, permitindo até uma redução de 86% no desconforto por frio, considerando o caso base isolado. Quanto ao período de calor, a presença do SCS possibilitou a redução de 15% a 30% do desconforto por calor. O SCG foi bastante expressivo, gerou uma diminuição de 69% a 79%, e ambos os subsistemas, uma redução significativa, de 89% a 93%. Isso mostra o quanto é válido a proteção solar nas janelas e também tirar partido de sistemas geotérmicos que aproveitam das propriedades do solo, porque resultou em dados expressivos quanto à redução do desconforto nos períodos quentes. Os brises placas, pelos resultados que nós vimos, eles auxiliaram no aquecimento da água dos banhos, tanto da manhã quanto da noite. Mesmo havendo essa redução da temperatura da água pela operação do módulo térmico, se compararmos com a temperatura da água natural, ela se mantém superior de 4 a 17 graus. E ainda, se eu considerar a bomba de calor junto ao sistema integrado, teremos mais aquecimento do fluido e temperaturas ainda mais altas. O sistema integrado, ele mostrou-se mais econômico que o contexto considerado de ar-condicionado modelo split chuveiro elétrico. No quesito abrangência de aplicação do sistema, ele foi avaliado em condições extremas. Então, se implantado em um local com características mais amenas, os resultados serão ainda mais favoráveis. O trabalho ele conta ainda com dados e técnicas que possibilitam dimensionar e avaliar o sistema sob outras condições.
Então, ele é um estudo ponto de partida para tantos outros. Foi comparado o brise tradicional com o brise placa, ambos nas mesmas condições. E o brise placa, além de auxiliar, né, ambos auxiliam quanto ao desconforto por calor, né, reduzindo, porém, o brise placa promoveu ainda redução do desconforto por frio no local, né, se comparado com o brise tradicional. O sistema desenvolvido, ele é autônomo, adaptável às condições do meio, né, visando melhores condições térmicas, aquecimento de água, então adaptável e versátil, porque ele pode ser aplicado tanto sobre fechamentos transparentes, quanto fechamentos opacos, como uma fachada ventilada, um detalhe compositivo da edificação. Por fim, o sistema integrado revelou-se uma solução viável, considerando os requisitos aquecimento de água, conforto térmico e eficiência energética, além de ser uma alternativa que aproveita a radiação solar e as propriedades do solo, sendo recursos classificados como naturais. Estas constatações mostram que é válido implantar o sistema proposto, pois ele foi capaz de contribuir positivamente nas questões termoenergéticas, tornando-se uma tecnologia ambientalmente sustentável. Para trabalhos futuros, sugere-se a construção de um protótipo para comparar resultados medidos e simulados, como também um estudo de viabilidade do sistema integrado. Muito obrigada.